Então, eu vou fazer a questão 3 da lista de ondulatória. O morcego emite impulsos de curta duração de ondas ultrassônicas, os quais voltam na forma de ecos após atingirem objetos no ambiente, trazendo informações a respeito de suas dimensões, suas localizações e dos seus possíveis movimentos. Isso se dá em razão da sensibilidade do morcego em detectar o tempo gasto para ecos voltarem, bem como das pequenas variações nas frequências e nas intensidades dos pulsos ultrassônicos. Essas características lhe permitem caçar pequenas presas, mesmo quando estão em movimento em relação a si, considerando uma situação unidimensional em que uma mariposa se afasta em movimento retilíneo e uniforme de um morcego em repouso. A distância e velocidade da mariposa na situação descrita seriam detectadas pelo sistema de um morcego, por quais alterações nas características dos pulsos ultrassônicos. Aí ele dá várias opções e eu vou explicar qual que é a certa. Então vamos lá. Ele fala que é uma situação unidimensional. Então a gente tem duas situações, uma que a mariposa está mais distante e a primeira onde ela está mais perto. E ele quer que a gente descubra a intensidade, o tempo e a frequência. Começando pela intensidade. A intensidade a gente pode usar a fórmula que é intensidade é igual a potência sobre área. E se a gente analisar a situação, a potência, ele não fala que varia, a potência continua a mesma, e a área a gente vê que aumenta, porque na segunda situação a mariposa está mais distante do morcego. Então só com essa relação a gente consegue ver que, como o denominador aqui vai ser maior, a intensidade vai ser menor. Então a intensidade, só por essa fórmula, a gente já sabe que a intensidade vai ser menor. Agora o tempo. O tempo a gente pode usar outra relação também, que seria velocidade é igual a ΔS sobre ΔT. E o que a gente pode ver com essa fórmula? A velocidade, ele também fala que continua a mesma, que é a velocidade do som emitido pelo morcego. A gente vê que é a mesma. A distância aumenta. Então, se a distância aumentar, a gente consegue ver que o tempo também vai aumentar. Por causa da fórmula, a velocidade continua constante, a distância aumenta e o tempo, obviamente, vai ser maior também. Então, com essa relação, a gente consegue ver que o tempo vai ser maior. E a frequência, a gente pode saber se ela vai ser maior ou menor só pelo efeito Doppler, que ele diz que a relação entre distância e frequência é que quanto maior a distância, menor a frequência. E quanto menor a distância, maior a frequência. Então, simplesmente pelo efeito Doppler, a gente pode ver que a frequência ela vai ser menor. Então, nas duas primeiras aqui, na intensidade e tempo, a gente usa fórmulas que a gente, como pode perceber pela relação, que potência continua a mesma, velocidade continua a mesma e a distância aumenta. Então, nessas duas aqui, a gente pode ver que, nesse caso aqui, a área, como está no denominador, ela faz com que a potência seja menor, e aqui, como a área está na parte de cima, a gente pode descobrir que a velocidade vai ser maior, já que a velocidade vai ser a mesma. Então, se aqui vai ser maior, o tempo tem que ser maior também. Então, com essas três relações, a gente descobre que a resposta certa, no caso, vai ser a letra A, intensidade menor, retorno aumentado e frequência diminuída. Então, no caso, a resposta vai ser a letra A. Então vamos lá, agora a questão 31 da lista de ondulatória. Ao diminuir o tamanho de um orifício atravessado por um feixe de luz, passa menos luz por um intervalo de tempo. E próximo da situação de completo fechamento do orifício, verifica-se que a luz apresenta um comportamento como ilustrado nas figuras. Sabe-se que o som, dentro de suas particularidades, também pode se comportar dessa forma. Em qual das situações a seguir está representado o fenômeno descrito no texto? Ele dá 5 alternativas e eu vou explicar cada uma, o efeito que explica cada uma, e depois no final eu vou falar a que está correta.
Letra A. Ao se esconder atrás de um muro, o menino ouve a conversa de seus colegas. Então, essa aqui só para complementar, o efeito que está na questão é difração, que é o efeito da luz que ela consegue desviar de obstáculos, que é uma onda que consegue desviar de obstáculos. E o fenômeno que explica isso é a difração. Então a gente tem que procurar aqui qual é a questão, qual é a alternativa que também tem esse fenômeno da difração. Então a letra A fala que o menino está atrás do muro e ele consegue escutar a conversa dos seus colegas do outro lado. E, então, no caso que já estaria correta, a difração, porque a difração fala que o som tem a capacidade de desviar de obstáculos. Então, a onda que sai da boca do colega dele consegue atravessar o muro por cima e chega até o ouvido dele, fazendo com que ele escute a conversa, mesmo não estando no mesmo lugar que eles. Então, no caso, a letra A já está correta, que é a difração. Letra B. Ao gritar diante de um desfiladeiro, uma pessoa ouve a repetição do seu próprio grito. Nesse caso, a gente está falando da reflexão, que basicamente fala com que um objeto, uma onda, ela tem uma certa velocidade. E se o objeto tiver uma distância muito grande, o som vai se refletir no objeto e vai voltar ao ouvido da pessoa, só que num tempo maior, fazendo com que esse som, esse eco, fique perceptível. Então, no caso, sempre quando a gente, por exemplo, está numa sala e a gente fala, existe também o eco, só que a velocidade que ele volta no seu ouvido não é perceptível no seu ouvido. Então, quando você está numa distância muito grande, como no caso ele fala do desfiladeiro, a pessoa vai perceber esse eco. Então, no caso, o fenômeno que explica isso é a reflexão. Letra C. Ao encostar o ouvido no chão, o homem percebe o som de uma locomotiva antes de ouvida pelo ar. Nesse caso, a gente vai estar falando da velocidade de propagação do som, que no caso, o som a onda ela se propaga melhor em objetos sólidos. Então, por exemplo, tem um exemplo também de que os índios eles botavam a cabeça no chão e ouviam os seus inimigos chegando através disso, do que ficar, por exemplo, ouvindo o som chegar normalmente, porque eles sabiam que a velocidade, o som se propagava melhor pelo solo e por isso eles ouviam antes do que pelo ar. Então, nesse caso, a velocidade de propagação do ar é mais rápida pelo chão, que é um objeto sólido, e não pelo ar. Então, nesse caso, a gente vai estar falando de velocidade de propagação. Letra D. Ao ouvir uma ambulância se aproximando, uma pessoa percebe um som mais agudo do que quando ela se afasta. A gente consegue explicar isso através do efeito Doppler, que fala que tem uma relação inversa entre distância e frequência. Então, quanto mais distante a ambulância fica, menor a frequência, fazendo com que o som fique mais grave. Então, quanto menor a frequência, mais grave o som vai ser. E quanto menor a frequência, maior a frequência, mais agudo vai ser o som. Então, por isso que quando a ambulância está se aproximando, ela vai escutando cada vez mais agudo, porque a distância vai diminuindo e a frequência vai aumentando. E quando a ambulância ela vai se distanciando, o som vai ficando mais grave, porque a frequência vai diminuir e a distância vai aumentar. Então, nesse caso, a gente consegue explicar a letra D pelo efeito Doppler. E a última letra é: ao emitir uma nota musical muito aguda, uma cantora de ópera faz com que uma taça de cristal se despedace. Isso aqui a gente consegue explicar através da ressonância, que fala que quando a cantora ela cantar uma certa frequência, essa frequência vai emitir uma vibração, e se essa vibração for igual à vibração natural da taça de cristal, essas duas energias meio que entrar em ressonância mesmo, fazendo com que a taça de cristal quebre. Então, por isso que tem que ser uma frequência específica, não é em qualquer frequência que ela cantar que vai quebrar a taça. Tem que ser uma frequência muito específica que entre em ressonância com a frequência natural da taça,
fazendo com que ela se quebre. E a taça tem que ser de cristal, porque não pode ser qualquer tipo de vidro, por exemplo, porque o cristal é que tem essa vibração que entra em contato com a vibração das cordas vocais. Então, nesse caso a letra E é ressonância. E como ele queria difração, que é o que está na primeira questão, que está na questão, a correta seria a letra A, que é a única que diz o efeito da difração. O resto seria reflexão, velocidade de propagação do som, efeito Doppler e ressonância. Então a única questão correta é a letra A.